Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos como Deus nos ama. Pelo fato dele nos amar, quando ele vê que nós estamos tomando um caminho que irá nos destruir, um caminho que nos levará à morte, ele vem e fala conosco. Ele fala, ele mostra a real condição. É isso que nós podemos ver nas cartas às 7 igrejas. Pelo fato dele caminhar entre as igrejas, cuidando com amor de cada uma delas, conhecendo a situação real de cada uma delas, ela fala a cada igreja a respeito da sua real condição. Ele fala dos pontos positivos, ele fala dos pontos negativos. Ele mostra também as consequências que a igreja sofrerá se permanecer naquele caminho. Ele fala palavras de repreensão, mas sempre cheias de amor. E também ele diz que se não houver arrependimento, ele terá que corrigir com disciplina. Então, hoje nós veremos as porções que estão nos capítulos 2 e 3, nas quais o Senhor diz: venho a ti. Mas essa vinda do Senhor é para disciplina. Há 3 menções. A primeira menção está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, que diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Podemos ver nessa porção palavras duras, mas cheias de amor. Aqui diz: lembra-te, pois, de onde caíste. O Senhor está pedindo para ele se lembrar, para poder se arrepender. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Para se voltar, se arrepender e voltar à condição original. E ele diz: se você não fizer isso, ele diz: venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Eu terei que tirar você da posição de testemunho. Aqui diz: se você não se arrepender, né? Venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então ele diz: se você não se arrepender, vai ter essa consequência. Nós agradecemos ao Senhor porque a palavra de Deus é uma palavra que sempre traz luz, sempre traz vida. E todas as vezes que a palavra de Deus mostra o nosso erro, realmente deseja nos levar a arrependimento, e a palavra nos mostra também as consequências que teremos caso nós não nos arrependamos. Tudo isso é amor e cuidado do Senhor. No capítulo 2, versículo 16, diz: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Aqui, o Senhor diz para que eles se arrependam. Se eles não se arrependerem, a palavra que vai sair da boca do Senhor será uma palavra contra esses que não querem se arrepender. Uma palavra dura. Imagina, a palavra de Deus visa sempre nos dar vida,
Mas, se não há arrependimento, ele é obrigado a falar palavras contra nós, para nos disciplinar, para nos trazer de volta ao seu caminho. E no capítulo 3, versículo 3 diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então aqui ele também alerta mais uma vez, você deve se lembrar daquilo que você recebeu e ouviu, você deve guardar isso e deve se arrepender. Se você não vigiar, qual vai ser o resultado? Eu virei como ladrão. E você não conhecerá de modo algum em que hora virei contra ti. Então a vinda do Senhor será alguma coisa contra nós. Não é verdade? Se você não se prepara para a volta do Senhor, se você ama o mundo, não cresce na vida, você não deseja a volta dele. Porque você mesmo sabe que a volta do Senhor é alguma coisa contra os seus propósitos, contra os seus próprios planos, contra a sua vontade. Precisamos sempre aproveitar as oportunidades para nós nos arrependermos. Todas as vezes que recebermos a palavra do Senhor, devemos ir diante do Senhor e falar: Senhor, por que você está falando isso comigo? Você quer mudar alguma parte do meu viver? Mostra para mim que ponto eu devo ser corrigido. Eu quero me arrepender. Nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia. Ele sempre nos dá as oportunidades. Amados irmãos, amadas irmãs, vamos agarrar as oportunidades. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está falando conosco com essas palavras cheias de amor, nos aconselhando, nos exortando, porque Ele deseja salvar-nos e fazer de nós vencedores. Louvado seja o Senhor.